aqui hoje com a advogada Mariana Ribeiro. Mariana, um prazer enorme te receber aqui. Você que ainda não é mãe, mas que tem muita autoridade para poder falar sobre o assunto que a gente quer falar aqui hoje, né? Que é a violência contra a mulher. Conta um pouquinho pra gente como que você atua na sua profissão, como que você escolheu chegar até aqui e tudo que você está vivenciando hoje aí na sua vida profissional. Obrigada pelo convite, sempre muito bom estar aqui no J3 e ainda mais falando desse caso, dessa temática que é tão importante, que às vezes a gente tem a sensação de que estamos enxugando gelo. Porque verdade. A gente conversa, a gente debate, políticas públicas são criadas a partir da necessidade da sociedade e ainda assim parece que está tudo para trás, o crime está sempre na frente. Infelizmente faz parte do meu cotidiano e é uma luta para a gente até não ficar indiferente aos casos, para a gente não ficar um pouco frio com tantos casos que a gente vê, infelizmente. Chega cotidianamente mulheres acreditando que elas precisam de uma marca, que elas precisam levar testemunhas, que a palavra dela não vai ser suficiente, até porque elas ouvem isso dentro de casa Sim. do agressor. Não, ninguém Sim. vai acreditar em você, você tem marca, você tem roxo. E acreditando que certas coisas não são violência, como violência financeira, violência psicológica e até mesmo violência sexual dentro da relação. Com certeza, Mariana, eu falei que você ainda não é mãe, você já falou pra mim que você tem esse desejo. A gente vê cada dia que passa, infelizmente, esses casos contra a violência contra a mulher aumentando, mas a gente sabe que isso tem um peso muito maior quando se trata de uma mãe, né? Muitas das vezes os filhos presenciando aquilo ali dentro de casa. Então eu queria saber de você, com essa autoridade que você tem, para a gente poder também trazer essa informação para o pessoal de casa, como sair disso, como buscar ajuda, como entender quais são os seus direitos. Então, geralmente a mãe ela sempre se coloca ali entre a cruz e a espada. Em muitos casos ela é vítima de diversas violências na frente dos seus filhos. Sim. Elas acreditam que saindo daquele lugar ali, eu vou prender o pai dos meus filhos. Já chegaram mães para mim, inclusive, não, eu queria retirar. Eu queria voltar tudo atrás do que eu falei, Às porque... vezes naquele momento ali da emoção, ela até tem aquela coragem. E aí depois os filhos ficam, mas cadê meu pai? Por que você prendeu meu pai? Porque alguém falou um tio, uma tia, um avô. Sim. E aí ela quer voltar atrás. Ela quer, não, eu quero cancelar tudo que eu falei. Mas não é assim o processo Porque também está muito enraizado, né? Eu já ouvi de pessoas próximas a mim que infelizmente passaram por isso, que falaram, ruim com ele, pior sem ele. Então a gente vê que é uma coisa que já tá enraizado lá de Sim. trás, e é uma batalha e uma luta constante pra gente conseguir mudar isso, né? Sim, e o trabalho, ele é multidisciplinar, porque uma mãe que chega até a delegacia, ela tá se preocupando com dependência financeira, ela tá se preocupando com os filhos, onde que ela vai morar, se aquele agressor vai permanecer atrás dela, quando souber que ela fez o registro de ocorrência, a violência pode piorar. Se de fato aquela medida protetiva vai protegê-la e vai proteger seus filhos, se a família dela vai ampará-la ou ela vai estar sozinha com os filhos na rua. São muitas questões, né? São muitas questões. E até por isso que o governo, as políticas públicas tentam perseguir a necessidade das mulheres. Hoje em dia existe aqui em Campos um abrigo que acolhe essas mulheres. No momento em que ela entra na DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ela já pode sair de lá direto para esse abrigo com os filhos dela. Ou se o agressor for sair do lar, a polícia acompanha ela, informa esse agressor da medida protetiva que está em vigência e retira ele do lar. Só que a partir do momento em que a polícia vai embora, começam os receios. E se ele voltar? E se ele entrar em contato comigo? E se ele for na escola das crianças? E a medida protetiva, muitas das vezes, acaba não protegendo, né? A gente vê casos aí no nosso cotidiano, diariamente, que muitas das vezes isso não é o suficiente para poder paralisar o agressor, né? Sim, e às vezes é 8 ou 80. De fato, aquele homem vai ser intimado da medida protetiva e vai entender, vai ficar com receio de chegar perto, ou pior, ele vai aí sim ficar com raiva e consumar o que ele já vinha só no caminho preparatório. Porque a violência, ela não começa com um tapa no rosto. Isso que eu ia falar agora. A maioria das vezes a violência não começa ali diretamente na agressão física. Ela começa naquela agressão psicológica, na ameaça, no dia a dia. Ele começa batendo nas coisas, quebrando coisa, arremessando copo, gritando, colocando o dedo no rosto, fazendo com que o seu mundo passe a ser ele. Ele retira a sua liberdade, seus amigos, a sua autonomia de diversas formas. E muitas mulheres, elas não têm autonomia psicológica, até têm financeira, têm os seus trabalhos, suas vidas, suas carreiras, sua família, seus filhos, elas têm tudo, menos independência psicológica. Na cabeça, ela tá presa a ele. Por isso que é muito importante a gente levar essa informação e trazer isso para que as mulheres estejam cada vez mais atentas aos sinais, né? Porque
acaba dando os sinais, como você falou, às vezes é uma proibição, começa por um tapa, quebrando alguma coisa, uma voz alterada. Então, acho que é muito importante a gente estarmos atentas a esses sinais para que a gente possa, de certa forma, paralisar aí e não dar continuidade para aquela agressão. E quando se trata de mãe, de mulher, o filho, ele acabar assistindo ali aquela agressão de fato perante a lei, isso aumenta a pena do agressor? Como que funciona? Sim, recentemente nós tivemos a alteração do Código Penal que aumenta a pena quando a violência é praticada diante dos filhos da vítima, ainda que não sejam os filhos do autor, que sejam os filhos da vítima, e também o feminicídio praticado na frente dos filhos da vítima pode gerar pena de até 40 anos. Então, realmente, porque é algo assim que não traumatiza somente a mulher que está sofrendo ali a agressão, Sim. mas a criança também que está presenciando, né? Infelizmente. E tem muitos órfãos da violência doméstica. Essas crianças que às vezes eram criadas por esse padrasto, e aí esse padrasto vai lá e simplesmente mata a mãe deles. Como é que fica essa criança? Quem que fica? É passado a partir dali, vai para um avô, vai para um tio, vai para uma tia, alguém que fica fazendo um favor de cuidar daquela criança, mas de repente essa família não chegou junto para tentar proteger essa mulher quando ela ainda estava viva, quando ela tinha a possibilidade de sair daquela relação. Porque muitas das vezes também a ajuda ela é solicitada, mas ela acaba não vindo, né, no momento que a mulher mais precisa. Sim. Ou ela tenta pedir ajuda, mas não sabe nem verbalizar que de fato ela tá precisando de ajuda, porque internamente ela ainda não entendeu. Então ela conta pra uma amiga, não, poxa, mas ele agiu assim, ele proibiu de tal lugar. Ela já conta justificando a agressão. E muitas das vezes se coloca como culpada, não, mas ele teve um dia ruim, eu que não fiz a janta. Eu que não tava com a casa limpa pra receber. Fora também outra questão que eu acho que é muito importante, às vezes é a vergonha de verbalizar ou de pedir ajuda diante daquela situação que ela tá vivendo, né? Sim. A gente, apesar da gente ver muitos casos hoje em dia, né, cada dia mais a gente vem falando sobre isso, ainda tem muita mulher que tem medo ou vergonha de denunciar, né? Infelizmente, eu já ouvi de diversos clientes falando, não, como que eu pude viver anos dentro dessa relação? Eu fui muito trouxa. E aí eu sempre falo, não, esse não é o seu lugar. Acolha-se no seu papel de vítima. Você não é trouxa por ter acreditado que ele ia melhorar, ou ter apostado na sua família, ou pensado nos seus filhos. Você fez tudo o que você pôde e você é vítima. Você não é trouxa ou uma pessoa que foi enganada facilmente. Porque acontece muito isso também, de você acreditar na mudança, né? Não, vai mudar, até porque também às vezes acontece ali, promete mundos e fundos, não vai acontecer novamente. É o ciclo da violência. Exatamente. Ele tem a fase da lua de mel, que ele melhora, tudo passa, depois vem um problema, aí vem um rompante de novo. Aí ele faz alguma coisa, depois ele melhora. E infelizmente é um ciclo, não vai ter fim, a não ser que ela de fato coloque um fim nisso. Ele não vai melhorar, ele não vai mudar, pelo contrário, a escalada da violência ela só vai aumentar. Se você perdoou um dia um empurrão ou uma pessoa que gritou com você, no mês seguinte ele vai tentar outra coisa. Ele vai testar até que ponto você acredita que aquilo é amor, que ele teve um dia ruim no trabalho, ou que a culpa foi sua, que você não cuidou das crianças. Sim. E para você, enquanto advogada, qual que é o conselho que você dá para a mulher que está vivendo isso hoje? Qual que é a primeira coisa que ela deve fazer? Ficar sempre muito atenta aos sinais do dia a dia, a qualquer sinal de controle, possessividade. O sentimento do homem acreditar que ele pode bater, que ele pode possuir aquela pessoa, é realmente esse. Ele começa dando sinais que você é uma coisa dele. E aí ele não tem culpa, ele não tem remorso, ele faz o que tiver que fazer para que aquela coisa continue sendo totalmente dele. Então estejam atentas aos sinais, qualquer sinal de um ciúme excessivo, uma possessividade, uma limitação, mas você não vai sair essa hora, não vai sair com essa roupa. Não acreditem que isso é amor e não acreditem que isso vai parar do nada. Isso só vai subir na escalada até chegar a uma violência física que aí talvez já vai ser tarde demais para ela conseguir sair daquele ciclo. Ela já está ou envolvida o suficiente, ou ela está grávida, ou já tem um bebê. Ou está dependente também, né? A gente estava falando sobre isso, né? Antes até da gente começar aqui, a respeito também da dependência financeira, né? Como que isso prende também as mulheres nessa relação que muitas das vezes, talvez ela já tenha enxergado que é tóxica, que não faz bem para ela, mas aquela dependência financeira de o medo de abandonar, o medo do futuro, do que vai ser, porque muitas das vezes também ela acredita naquilo que é dito sobre ela. Você não vai conseguir, o que vai ser de você sem mim, como que você vai sustentar a casa, os filhos. Voltando novamente no que eu falei com você, isso também está muito enraizado, né, do homem ser o provedor, do homem ser o cabeça, e a mulher às vezes ela ser voltada mais pro lar, e essa fase de domínio também faz com que consiga muitas das vezes começar essa agressão e essa dependência para essa mulher que vive nesse ciclo vicioso. Sim,
Então, daí a importância dela ter sempre um plano B. Ainda que você tenha a possibilidade de ser exclusivamente mãe, ou que você possa ser voltada para o lar, tenha um plano, caso isso aqui dê errado, o que eu posso fazer? Eu tenho para onde ir? Eu tenho um apoio, um irmão, uma mãe? Eu tenho a quem recorrer, né? Eu tenho a quem recorrer, Sim. ou eu simplesmente vou estar na rua da amargura? Uhum. Eu posso ir para algum lugar? Tenha sempre um plano. Eu já tive casos de vítimas que elas só foram para a delegacia depois que elas tinham uma reserva financeira. Então elas começaram ali a se preparar e aí aguentaram essa violência durante um período na frente dos filhos, os filhos sendo fruto daquela violência, porque quando uma criança vê um pai gritando com a mãe, futuramente, provavelmente, ele vai gritar com alguém. Porque vai achar que aquilo é normal, né? Porque a criança, ela vai muito, não pelo que é dito, mas pelo que ela vê ali, né? E aí, essa mulher, ela foi racional o suficiente para tolerar ela poder falar, não, agora eu posso sair em segurança para mostrar para os meus filhos que isso não é vida. E isso é muito interessante a gente trazer, porque a criança, às vezes, futuramente, ela ali naquela fase da infância, ela vendo aquilo dentro de casa, acostumando com aquilo sendo normal, até porque, né, faz num dia, no outro, pede desculpa, tá tudo bem, até acontecer novamente. Às vezes, quando se tornam adultos, eles acabam repetindo isso de forma, muitas das vezes, até involuntária. Sim. Porque foi o que eles acostumaram a ver ali dentro de casa e entrou dentro da normalidade deles, né? E a gente não consegue ter noção na infância como que isso lá na frente vai atingi-los psicologicamente. Uma criança vivendo dentro de um lugar com violência psicológica, verbal, física, o que ele vai repetir lá na frente, ou até mesmo quais traumas aquilo ali vai trazer para ele, ainda que ele não repita, ele vai ter aquele bloqueio, de repente eu vou me relacionar com alguém, se for uma menina, será que o meu namorado ou meu marido vai fazer a mesma coisa que meu pai fazia com a minha mãe? Sim, com certeza. E em relação a essa parte psicológica, o Estado, o que ele oferece para a mulher em relação a essa parte mesmo emocional para a mulher que sofre agressão? Porque a gente sabe que é muito importante o agressor ser preso, ele ser, né, indiciado, ter a medida protetiva, enfim, a gente sabe que essa parte é muito importante, mas a gente sabe que não é somente isso, né? A mulher que sofreu essa violência, que muitas das vezes por muitos anos, isso vem um trauma pro resto da vida, e a gente sabe da importância que é ter esse cuidado psicológico com ela, principalmente pós-agressão. Aqui em Campos existe o CEAM, que toda mulher que entra na delegacia para fazer registro de ocorrência no contexto da Maria da Penha, ela sai com encaminhamento para o CEAM. Sim. E nesse centro especializado de atendimento à mulher tem o apoio psicológico. Tem clientes que fazem acompanhamento no CEAM há 2, 3 anos. Elas não saem de lá e falam que amam. Sim. Elas conhecem outras mulheres, elas fazem terapia semanalmente. Então existe aqui em Campos, ao menos, é lógico que a gente está fora do ideal do que seria uma mulher entrar na delegacia e ser totalmente multidisciplinarmente amparada, mas existe esse CEAM e tem clientes minhas que falam, não, eu não teria como pagar uma terapia e lá eu pude ser assistida dessa forma, eu adoro a minha psicóloga e estão lá há anos. Não existe essa de, mas acabou seu processo. Não, elas continuam indo lá e continuam se sentindo acolhidas e cada vez mais fortes. É isso que é muito interessante. Acompanhar uma mulher que foi lá 2 anos atrás, dentro da delegacia, tremendo, com medo. Eu encontro ela no fórum para uma audiência forte, preparada para chegar lá e falar tudo o que ela precisa e falar, não é vingança que eu quero justiça. E aí ela tá forte porque ela se cuidou. Durante esse 1 ano e pouco ela conseguiu se restabelecer, se reestruturar e ser acolhida no CEAM, aqui em Campos. Muito bom. Eu vou dar um intervalo bem rapidinho, mas você não sai daí porque a gente já volta no segundo bloco, continua aqui com a doutora Mariana e nós vamos ainda trazer muitos assuntos relevantes para você. Então não sai daí, já a gente volta. E retornando agora do comercial, quero chamar para vocês o Momento Mulher, apresentado agora com a advogada Laura Bastos, com mais dicas para vocês a respeito desse tema tão relevante. A forma mais fácil da gente conseguir identificar se estamos passando por uma situação de violência ou não é através da conscientização. Porque muitos acreditam que para se configurar violência, a gente precisa estar falando de agressão física. E na maioria das vezes ela consegue aparecer em forma velada. O assédio, ele não escolhe espaço para acontecer, mas infelizmente a gente ainda verifica que ele, na grande maioria das vezes, ocorre em detrimento das mulheres. E é muito mais fácil quando a gente conscientiza para conseguir entender que estamos passando por situações de violência. Partindo dessa premissa, a gente
gente consegue visualizar principalmente as mulheres que ocupam espaços e cargos, funções no ambiente corporativo de liderança, onde muitas das vezes são caladas quando apresentam ideias no ambiente de trabalho, quando a todo tempo elas precisam estar provando a sua capacidade para que determinado projeto seja aprovado. Assim também como a gente identifica quando essa mulher ela é silenciada também de uma equipe, de um grupo, onde alguns líderes param de se comunicar com ela. Então, nem sempre a violência precisa ser física para que aconteça. E quando a gente consegue entender isso, é mais fácil a gente identificar e conseguir colocar em ação práticas que vão fazer com que essa mulher tenha força para denunciar essas violências sofridas. A legislação trabalhista traz para a gente um capítulo específico de proteção à maternidade. E esse capítulo ainda não é muito bem, divulgado como ele deveria ser. Nós temos vários direitos que são, inclusive, constitucionalmente garantidos. E isso significa que eles não podem deixar de ser observados nas empresas e pelos empregadores. Um deles, e acho que um dos mais importantes, porque não é ainda muito divulgado, é o intervalo amamentação, em que a mulher, após o retorno da licença maternidade, ela tem garantido um intervalo mínimo de até 2 períodos de 30 minutos para poder amamentar o seu bebê. E esse intervalo pode ser, inclusive, pactuado individualmente com cada empresa, diretamente com a funcionária, exatamente porque cada maternidade ela é única e tem a sua individualidade. Então, exatamente esse direito ele vem trazendo proteção para fortalecer a vida e a saúde do bebê. Retornamos aqui com o bate-papo com a doutora Mariana. Agora vamos falar um pouquinho sobre violência sexual. A gente falou da parte da agressão e cada dia que passa também a gente vê muito mais a respeito disso, da violência sexual, todos os traumas que isso traz para a vida dessa mulher e é uma situação bem difícil, né? E como essa mulher, ela não acredita que é possível a violência sexual dentro de um relacionamento. Ah, mas eu tô ali pra servir o meu parceiro. Ah, mas o meu marido, ele não fez por querer. Mas você não tem consentimento independente do seu nível de relacionamento ou seu status de relacionamento, é agressão. Exatamente, é violência sexual. E eu já tô em casos em que o homem dopava a própria esposa para que assim ela não tivesse nem consciência do que aconteceu no momento anterior, na noite anterior. E você vê que realmente é uma agressão mesmo, a ponto da pessoa não se lembrar. Exatamente. E se você utiliza de medicação ou qualquer tipo de força ou até mesmo álcool para você deixar aquela pessoa mais vulnerável, tem o aumento da pena. Já não é apenas estupro, é estupro de vulnerável, assim como quando é com uma criança menor de 14 anos. Sim. Porque aquela pessoa está totalmente vulnerável, ela não tem condição de apresentar nenhum tipo de resistência ou mesmo de falar não. E aí, muitas das vezes, alguém pergunta assim, mas você falou não? Isso faz, eu vejo nesses casos aí que a gente acompanha, que na maioria das vezes a mulher ela se sente até culpada, como a gente falou a respeito da agressão física também, psicológica, que ela fica naquele ciclo assim, poxa, mas será que a roupa que eu tava usando deu o direito dele fazer isso? Será que o não que eu não falei? Será que eu me insinuei de uma forma que eu desse a entender que ele podia e tinha o direito de fazer isso? E a gente vê, assim, que a violência, independente da idade, sexual. Esses dias eu tava acompanhando nas redes sociais um vídeo que apareceu pra mim de uma mãe relatando que ela postou um vídeo da filha de 2 anos, apenas 2 anos, de fralda, e um fake, que a pessoa nunca coloca a cara em si, fez um comentário, assim, absurdo. Uma criança de 2 anos que estava vestida, porém de fralda. Então a gente fica se perguntando que mundo é esse que a gente está vivendo, que a gente tem que se proteger as nossas crianças, não somente as mulheres, que a gente também vê muita agressão sexual como homem, e eu como mãe de um casal me coloco nessa situação de, não é somente com a minha filha, com o meu filho também eu tenho que ter esse cuidado, a gente não pode confiar 100% no outro e estar realmente atenta a tudo. A gente, principalmente a mulher, ela vive o tempo inteiro num estado de alerta. Exatamente. Esperando o pior de todo mundo. Sim. Você entra num Uber preocupada,
se aquele motorista vai de fato te levar para o lugar onde você contratou. Você entra num lugar preocupada numa loja, num estabelecimento, num restaurante, se alguém vai colocar alguma coisa na sua bebida na noite, é o tempo inteiro. E às vezes no seu próprio carro. Hoje aconteceu comigo de eu estar dirigindo, voltando de um trabalho, de algum lugar específico, sei lá, 11 da noite, você tem que andar com os 4 vidros levantados, preocupada, com medo, receio, porque a gente vive naquele sentimento de que a gente tem que estar em alerta o tempo todo, né? A gente está exposta sempre a qualquer tipo de violência o tempo inteiro. Por isso que é muito importante a gente realmente estar atenta aos sinais, principalmente dentro da relação, como você falou, né? Que é um tipo de violência sexual também e que muitas das vezes as mulheres elas não enxergam isso. Sim, e tudo que acontece no interior da relação, dificilmente vai ter uma testemunha que viu, presenciou algum ato, porque são crimes que acontecem dentro do lar. Como que tem uma testemunha dentro do seu lar? E aí, muitas das vezes, essa mulher acha que a palavra dela não é suficiente. Porque vai ficar a palavra dela contra dele. Pois eu digo que a palavra de uma mulher dentro da delegacia de atendimento especializado da mulher, ela tem muito valor. E já tivemos condenações baseadas exclusivamente na palavra. Ah, mas eu não tenho um corpo de delito, mas tem a palavra. Tem a palavra daquela mulher e ela é, sim, suficiente. E você acha que essa mulher, quando ela busca realmente ajuda e na delegacia da mulher, ela é totalmente acolhida? Porque eu já vi alguns casos de mulheres dizendo que chegaram até a delegacia e foram intimidadas ou que a palavra delas também não teve tanta validação. E aí, nesse caso? Infelizmente, na prática, a gente está muito longe do mundo ideal. Sim. Claro, a gente deveria ter muitas condições de fornecer para essa mulher, de fato, condições de realmente nunca sequer voltar a estar naquele lugar, na mesma casa, enfim. Mas de muito longe nós já viemos. O que a gente vê, infelizmente, na prática, dependendo de algum plantão ali dentro da delegacia, é um policial com um pouco mais de desdém da história. Ah, mas você tem testemunha? Você está marcada agora? Quer ir no IML? Mas temos, sim, excelentes policiais, excelentes profissionais dentro da delegacia. E aconselho que se a mulher naquele dia ela for intimidada, saiba que no dia seguinte o plantão muda. Então eu aconselho ela a voltar. Eu sei que isso é muito difícil. Está determinada, porque, né? às vezes, até mesmo pra mulher ter tempo de ir à delegacia é difícil. Sim. Porque leva um filho na escola, faz outra coisa, faz não sei o que, limpa a casa, cozinha. E aí à noite ele já tá de volta em casa. Aí no dia seguinte você tem que exercer uma força sobre-humana pra novamente se colocar naquele lugar de ir à delegacia. Passar por tudo aquilo que a gente sabe que é desgastante, é vergonhoso. Sim, e demora, a delegacia não é rápido. Só que eu digo, a liberdade de sair dessa relação vale a pena. Vale a pena responsabilizar esse agressor, até mesmo pensando nos seus filhos, para que eles não cresçam achando que aquilo ali é normal. Com certeza, porque muitas mulheres também, elas criam forças, às vezes, não só por elas, mas pelos filhos, né? Pelo que elas não querem que eles passem, pelo que elas não querem que eles vejam e muito menos se tornem. Exatamente. Essas crianças de hoje, elas são, infelizmente, os agressores de amanhã, em potencial. Se um menino vê o pai sempre batendo na mãe, depois pedindo desculpa, até mesmo quando ele é criança, ele já vai lá, quebra uma coisa em casa, mãe, desculpa. Não fiz por querer. É normal. E aproveitando esse gancho que eu falei da delegacia, da mulher buscar ajuda e às vezes receber esse desdém, para você hoje, enquanto mulher, exercer a sua profissão e lidar com esses casos e com pessoas assim diariamente, como que foi pra você? Como que tá sendo, né, Mariana? Você que é tão nova, lidar com isso, já aconteceu alguma situação específica com você na delegacia? Ou como que você também escolheu essa profissão, que a gente sabe que a mulher, ela vem lutando aí dia após dia para conquistar o seu espaço, foi como você falou, de muito longe nós já viemos, mas é uma luta constante e a gente vê isso também em determinadas profissões. E você veio com a cara e coragem e tá aí batalhando por muitas de nós. Como que é tudo isso? Eu costumo dizer que não teve um momento em que eu escolhi o direito, principalmente a área criminal. Foi meio que a área que me escolheu. Com 16 anos eu meti na cabeça que eu ia fazer direito, que eu ia ser advogada, mas a área específica foi durante a faculdade. E você tem pós-graduação, né? Isso, eu tenho pós-graduação em Direito Penal e Criminologia, e aí a área eu escolhi ali no finalzinho da faculdade, eu falei, sempre amei Direito Penal. Só que eu imaginava que a prática seria difícil, é um ambiente permeado majoritariamente por homens, então eu falava, não vai ser fácil me impor e tal. E aí como que hoje... eu vou conseguir esse respeito, essa admiração? Exato, mulher, jovem, complicado, mas no finalzinho da faculdade eu falei, não, eu vou ignorar isso e vou ver qual que é, porque é o que faz o meu olho brilhar, é o que eu amo, é o que dá sentido. Hoje em dia eu falo, é o meu lugar no mundo. Exercer a advocacia criminal é o meu lugar no mundo, principalmente quando entra no meu escritório uma mãe, uma vítima de abuso sexual,
uma mulher desamparada que ali ela sai falando, não, agora eu sei que eu não tô mais sozinha. E eu acho que é muito importante para essas mulheres ter mulheres como você representando elas. Porque talvez elas não sintam segurança num advogado homem, por talvez ele não sentir aquela dor como nós mulheres sentimos, né? Não necessariamente você precisa passar por isso para você se colocar no lugar do outro, mas eu acho que você encontrar mulheres nessa profissão, você se sente ainda mais acolhida e encorajada. Exatamente. Já ouvi de uma cliente minha, eu comecei a fazer direito por sua causa. Eu entendi que ali eu podia me colocar e fazer o que você fez por mim, eu posso fazer futuramente por outras mulheres. Ai, como é que eu não vou dizer que esse não é o meu lugar no mundo? E como que é pra você hoje atuar nesse meio? Você bater de frente mesmo contra esse sistema que a gente sabe que é complicado. É a palavra exata. É complicado. É diariamente a gente respirar, se impor, não abaixar a cabeça. Eu não elevo o meu tom de voz, eu melhoro a minha técnica. Eu estudo mais, eu me imponho através do meu conhecimento. Eu nunca precisei, no exercício da profissão, bater de frente com um policial, ou com um delegado, ou quem quer que seja que estivesse do outro lado, juiz, promotor. Pela minha técnica, eu me imponho. Meu profissionalismo fala por mim antes de eu abrir a boca. Sim, até porque o conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você, né? Exatamente. Trato sempre todo mundo com respeito, mas sem muito sorrisinho, sou direto ao ponto, chego, faço meu trabalho e vou embora. E você, Mari, que é muito engajada também nas redes sociais, eu vejo que você cria conteúdo sempre muito informativo, tirando dúvidas, principalmente dessas mulheres que às vezes não têm aquela possibilidade de ter acesso, né, a informações. E tá na delegacia, tá atendendo o cliente, como que você faz para poder equilibrar tudo isso? A gente tem que literalmente equilibrar os pratinhos, né? Atende, dá retorno, produz conteúdo, até porque, como você já bem falou, se você não tá nas redes sociais, você não existe. Hoje em dia nós temos o Instagram virou praticamente o Google, o TikTok é a mesma coisa, então se você não tá presente, infelizmente você não existe. A sua empresa, a sua marca, a sua persona, de alguma forma, tem que estar presente nas redes sociais. E aí a gente aproveita esse canal. Por que não aproveitar tantas pessoas ali para compartilhar informação e fazer essa informação chegar, como você falou, a uma mulher que muitas das vezes ela não pode ou ela não tem possibilidade tanto de se locomover até um advogado, tanto de procurar tanto de pensar que ela tem aquele direito. Porque muitas mulheres ainda acreditam naquela premissa de que precisa de uma testemunha e precisa gravar e precisa ter foto e precisa não sei o quê. Então, através das redes sociais, os advogados conseguem ajudar nesse sentido de conteúdo informativo para que essa mulher pense, eu posso ir até lá, eu não preciso necessariamente pagar um advogado. Porque a palavra da vítima, ela tem o peso dentro da delegacia e a partir daquele conteúdo que ela vê nas redes sociais, às vezes bobo, rolando o feed, ela se depara com uma informação importante e decide dar espaço inicial. E eu acho que em relação a isso faz com que o alcance seja muito maior e às vezes, como você acabou de dizer, tá rolando o feed ali, dá de cara com uma informação que talvez é uma virada de chave na vida dela, que talvez ela tá passando por aquela situação ali que ela não conseguiu identificar que aquilo é um problema, né? Às vezes ela tá ali rolando o feed, nossa, mas isso acontece aqui dentro de casa, isso acontece comigo. Talvez ali dá uma virada de chave para ela conseguir identificar também os sinais, né? Sim, trazer o nosso olhar técnico, como eu falo, desde que eu comecei a falar de direito no Instagram, que eu quero tirar o direito de dentro do livro, de dentro da lei, e colocar para que as pessoas saibam. Porque se o seu direito existe e ele está dentro do livro e você não sabe, ele existe para quê? Não faz sentido. Então, popularizar o direito, em especial das mulheres. De uma forma que elas consigam entender, olha, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu tenho direito. Então, se eu fizer isso, eu vou alcançar a liberdade que eu tanto quero. Até porque também, às vezes, parece que o direito ele é complexo, né? Principalmente com aquelas palavras, como você bem disse, tirar de dentro dos livros. Então, você trazer essa informação de forma muito mais clara, com que a pessoa consiga identificar, facilita muito mais, né? E sem juridiquês. O interesse é fazer com que a pessoa entenda e não que ela fique impressionada porque eu sei falar palavras grandes. Exatamente. Mari, que bate-papo maravilhoso, super esclarecedor. Pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres, mães de casa, para que elas se sintam cada vez mais seguras e entender que elas estão sendo assistidas de certa forma, que elas podem buscar ajuda. Então, saiba que a sua palavra, ela tem valor, você não precisa levar uma testemunha, uma vizinha ou alguém que possa afirmar o que você já está falando. O que você tem a dizer é importante, o que você sente é genuíno. E o não que você disse ali não foi você sendo menor ou menos mãe ou menos mulher. Foi você colocando a sua posição, impondo, porque você também é importante dentro daquela relação. Em especial, você é importante para os seus filhos, para a sua família, para a sua casa. Então,
a qualquer sinal de violência, seja ela física, patrimonial, sexual, psicológica, verbal, procure ajuda multidisciplinar, procure quem possa te acolher, não só dentro da delegacia, mas suas amizades, seus familiares. Busque ajuda, a sua palavra ela tem importância e ela tem voz. Muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. Espero que você possa retornar em outras datas também, pra gente poder falar sobre outros assuntos que eu tenho certeza. E futuramente como mãe, quem sabe? Com certeza, quem sabe em breve. Quem sabe? Mari, muito obrigada. E pessoal, o nosso programa vai ficando por aqui e eu te aguardo na semana que vem.